Então, boa tarde a todos e a todas, né? Vamos já iniciar a nossa primeira resolução da prova da CPCOM, né? Na verdade, a gente já está na 12ª resolução de prova, né? São 12 encontros, mas da banca CPCOM vai ser o nosso primeiro encontro. Então, vamos dar início aqui à resolução da nossa prova, lembrando sempre, você nunca começa lendo o texto, você vai ler o enunciado da questão, tá certo? Então, aqui tem um texto, o texto 1, e aí você desconsidera o texto no momento, e vamos ver o que é que a questão pede. A questão 1 diz assim, a respeito do trecho, aí abre aspas. Aí traz um trecho longo e diz, avalie as afirmações abaixo. Ou seja, aqui a gente tem 6 premissas sobre esse trecho e a gente vai ter que fazer essa análise. Então, não vamos ler o texto, né? Vamos fazer a leitura apenas desse trechozinho já recortado. Então, o trecho diz assim, Anastácia impressionava-se com a parreira sobre o pátio pequeno. O telhado de folhas suspenso, de onde brotavam cachos de uvas minúsculos, quase brancas e transparentes, e que nunca cresciam. Ela fazia careta quando degustava as frutinhas azedas, sem entender a origem dos cachos enormes de graúdas moscáteis, que entupiam a geladeira. O pomar das delícias, junto com as maçãs, peras e figos que meu pai trazia do sul, bem como as caixas de rará com amêndoas, os saquinhos de biscuit e as latas de tâmaras e de tambaque. O tabaco, peça para narguilé. Avalia as afirmações abaixo. 1. No trecho, o primeiro verbo funciona como verbo transitivo indireto. Então, a gente vai ver aqui o verbo. Impressionava-se Anastácia, impressionava-se. Então, quem se impressiona com alguma coisa. Então, o verbo aqui é verbo transitivo indireto. Ele vai pedir a preposição com. Então, a primeira premissa está certa. Então, o verbo funciona como verbo transitivo indireto. Então, se essa primeira premissa está certa, a gente já elimina a letra A, que a letra A diz que estão corretas apenas 2 e 5. Elimina a letra C, 2, né? Vamos para a 2. As 3 ocorrências destacadas no texto do que possuem a mesma função no trecho em análise, funcionando em todos como conjunção integrante e introduzindo o mesmo tipo de oração. Olha só, aqui a gente tem, cachos de uvas minúsculos, quase brancas e transparentes, e as quais, né, você pode trocar esse que pelas quais, no caso, cachos, né, então é os quais. Os quais nunca crescia. Então, você já sabe que esse que aí é pronome relativo. É pronome relativo. Aí para aqui, graúdas moscáteis que entupiam, então aqui, dos cachos enormes de graúdas moscáteis, os quais, então, repara que sempre que esse que tiver depois de um substantivo e você puder substituir pelo os quais, então você está diante de um pronome relativo. E aqui, peras e fígados, os quais os meus pais traziam do sul. Então, se você pode trocar esse o quê pelo os quais, as quais, a qual, o qual, então você já sabe que você está trocando um pronome relativo por outro. Então, todos os 3 são pronomes relativos. Então, olha só, aqui as 3 ocorrências destacadas possuem a mesma função no trecho em análise? Sim. Funcionando como conjunção integrante? Não, funciona como pronome relativo.
E introduzem o mesmo tipo de oração? Sim, né? Porque todo pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva. Mas essa parte aqui está errada. Então, não é, não é conjunção integrante, não, é pronome relativo. Então, se a 2 está errada, a gente já elimina a letra B e já elimina a letra E. Então, olha só, a gente já matou a questão sem nem ter lido o resto das alternativas. É por isso que eu digo que concurso, pessoal, essas bancas que trazem questões muito extensas, elas estão apenas querendo diferenciar aquelas pessoas experientes com relação à língua portuguesa daquelas pessoas que estão começando. Mas a gente, por mais que a gente esteja começando, a gente pode se tornar experiente em pouco tempo. Então, aqui a gente já matou a questão, letra D. Vamos para as outras, só para a gente confirmar. 3. O termo bem como poderia ser substituído por assim como, sem prejuízo de sentido. Sim. Por quê? Quando você pega o bem como, você está trazendo uma adição. E quando você pega o assim como, você está trazendo uma adição também. Então, por exemplo, eu estudei assim como eu também trabalhei hoje, bem como eu trabalhei hoje. Então, eu fiz uma coisa e outra. Então, a 3 está correta. 4. O sintagma nominal, ela é um exemplo de catáfora? Não, né? Porque ela retoma a Anastácia. Ou seja, então, se é um referente que retoma algo que já foi dito no texto, então é anáfora. Anáfora, e não catáfora. Catáfora é quando o referente está lá na frente. 5. O referente do sintagma ela é recuperado pragmaticamente no contexto. Anastácia impressionava-se com a parreira sobre o pátio pequeno, telhado de folhas suspenso, de onde brotavam cachos de uvas minúsculas, quase brancas e transparentes, que nunca crescia. Sim, o referente de ela. Quem é o referente de ela? Anastácia. Então, está tudo certo. E quando ele diz pragmaticamente, é de forma objetiva, você consegue, né? Então, a gente já viu que 3 e 5 estão corretas. Então, vamos só para a alternativa, para a premissa 6. Impressiona-se o termo destacado, impressiona-se, né? O termo destacado é uma partícula apassivadora. Então, pessoal, quando você estiver diante do verbo mais essa partículazinha se, você vai ficar na dúvida, será que é partícula passivadora? Aí eu te pergunto, partícula passivadora se liga à voz passiva. E aqui o sujeito é Anastácia. Anastácia impressionava-se. Então, não é voz passiva, é voz ativa. Então, não pode ser, isso aqui está errado. Então, como a gente já sabia anteriormente, a resposta é letra D. 1, 3 e 5 estão corretas. E então, o que é esse se? Esse se, pessoal, é parte integrante do verbo. O que é parte integrante do verbo? São aqueles verbos pronominais que eles só são conjugados com um pronome junto. Por exemplo, tente conjugar o verbo impressionar. Você vai dizer, eu me impressiono, tu te impressionas, ela se impressiona. Entendeu? Então, quando eu digo se suicidar, é a mesma coisa. Então, sempre esses verbos que denotam sentimentos, muitos deles você vai ver que você só consegue conjugar com um pronome junto. Então, como aqui o pronome é de terceira pessoa, para concordar com a Anastácia, é o se. Mas esse se aqui não é partícula passivadora, não. Ele é parte integrante do verbo. Então, lá na plataforma tem uma aula sobre funções do que e funções do se. Vejam lá. Vamos para a questão de número 2. Nota-se a presença de uma metáfora. O que é metáfora? Metáfora é quando você pega duas coisas bem diferentes e você diz que uma é outra. Então, quando eu digo assim, a vida é uma nuvem que passa. Ou seja, comparei vida com nuvem, para dizer que a vida é passageira. Então, metáfora é o quê?
Na verdade, metáfora é uma comparação, mas sem o elemento comparativo. Sem o elemento comparativo. Então, se tiver o elemento comparativo, por exemplo, como, aí já deixa de ser metáfora, né? Então, vamos para a alternativa A. Emília, conformada, radiante de alegria, para fazê-la feliz, pois para fazê-la feliz, bastava que um filho devorasse quantidades imensas de alimento, como se o conceito de felicidade estivesse muito próximo ao ato de mastigar e ingerir sem fim. Então, aqui você percebe que tem um elemento comparativo, então deixa de ser metáfora. Isso aqui é comparação, né? Letra B. Havia algumas verdades nessa sentença. Não tem nada a ver com metáfora. A humilhação, aqui deveria estar separado, né? A humilhação e a ameaça são o açoite. A comida e a integração ilusória à família do Senhor são as correntes de Golias. Então, você percebe que aqui está dizendo que uma coisa é outra. Ó, a humilhação e a ameaça são o açoite. A integração ilusória à família do Senhor são as correntes de Golias. Então, aqui você percebe claramente uma metáfora. Você dizer que duas coisas diferentes são a mesma coisa. Então, a resposta é a letra C. D. A lavadeira me agradecia perfumando minhas roupas, depois de esfregá-las e enxaguá-las. Elas salpicava seiva de alfazema nas camisas, lençóis e meias. E quando eu punha as mãos nos bolsos das calças, encontrava as ervas de cheiro, o benjoim e a canela. Cadê? Não tem nada de comparação aqui. E a letra E, aqui reina uma forma estranha de escravidão, opinava Dorné. Então, aqui também não tem nenhum exemplo de comparação. Então, fica claro que a resposta aqui é a letra C. Tranquilo. Agora, vamos para a alternativa, para a questão 3. No trecho, abre aspas, era inútil censurá-los ou repreendê-los. Linhas 1 e 2. Analise as assertivas. Então, aqui eu preciso voltar no texto, porque aqui é uma questão de coesão textual. Coesão textual é quando eu preciso achar os meus referentes. Então, se tem um pronome, e esse pronome, para que eu compreenda o texto, eu preciso saber que é um referente desses pronomes oblíquos, né? Então, vamos lá. Não precisa ler aquele texto gigante, como eu falei, né? Então, vou separar aqui só a partezinha que está lá na questão 3. Aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso ler o período anterior e ler também o período posterior. Lembrando que o período começa com a letra maiúscula e vai até o ponto final, ou a pausa forte, pode ser um ponto de exclamação, um ponto de interrogação. Então, aqui eu vou só ler 3 períodos desse parágrafo, e já vai dar para eu responder a questão tranquilamente. Então, o velho interrompeu surtamente a discussão e saiu sisudo, decepcionado, antes com Emília que com os seus irmãos. Era inútil censurá-los. Censurá-los quem? Os irmãos. Ou repreendê-los. Repreendê-los quem? Os irmãos. Emília colocava-se sempre ao lado deles. Deles quem? Os irmãos. Porém, pérolas que flutuavam entre o céu e a terra, sempre visíveis e reluzentes aos seus olhos e ao seu alcance, e ao alcance de suas mãos. Então, você percebe, olha só, quando você estiver diante de uma questão de coesão, para você achar o referente, quem poderia ser os referentes? Tem o velho, tem Emília e tem os irmãos. Só que você percebe que o pronome oblíquo átono aqui está no plural. Então, o velho está no singular, Emília é singular, só os irmãos é plural. Então, só faz sentido aqui você entender
que o referente é irmãos. Então, vamos lá para responder a questão 3. Os termos em destaques são recursos de coesão referencial e retomam a irmãos. Sim. Então, se você já sabe que o 1 está certo, você elimina a letra C, ó, porque a C não faz sentido, porque a C está dizendo que apenas a 4 está correta, então você já elimina a letra C, você já elimina a letra D, você já elimina a letra E. Olha só, você já eliminou mais da metade das alternativas. Agora vamos para o 2. Os termos em destaque são recursos anafóricos que retomam ao termos irmãos, dito posteriormente. Não, né? Irmãos foi dito anteriormente. Cuidado, anteriormente. Porque, às vezes, a gente lê lá na hora da prova e a banca bota essa palavrinha aqui lá no final, de propósito, para você errar, né? Então, não, né? Então, os termos em destaque são recursos anafóricos que retomam ao termo irmão dito anteriormente. Mas, ó, você percebe que você nem precisa ler A2 e nem A3, porque se você está na dúvida entre A, que é 1 e 4, e B, que é 1, então você já pode pular direto para o 4, né? Mas vamos ler o 3. Os termos em destaque são recursos de coesão por referência e se classificam como pronomes oblíquos do caso reto. Não, né? Porque pronome oblíquo do caso reto é eu, tu, ele, nós, vós e eles. E aqui é pronomes oblíquos átonos. Então, vamos para 4. Os termos em destaque são recursos de coesão referencial anafórico, ou seja, que retoma algo que já foi dito, e são classificados como pronomes pessoais oblíquos. Perfeito. Então, resposta, letra A, 1 e 4. Então, a gente ganha muito tempo. E, assim, esse é o padrão da CPCOM. Quase toda questão da CPCOM, eles trabalham com essas premissas, 1, 2, 3 e 4. Mas eu, particularmente, eu gosto bastante, apesar de que torna a questão mais extensa, mas torna a questão mais fácil, né? Vamos agora para a questão de número 4. Tem que ler o texto 2. O texto 2 é tranquilo, né? É só aqui esse cartaz que diz assim, ó, bora ver as músicas que estão fazendo sucesso no Brasil. Aí, misericórdia. Então, aqui, é claro que a gente precisa de um conhecimento de mundo, né, para saber que isso aqui é uma capa do álbum de Os Beatles, né? É claro que eles têm realmente moral para fazer a crítica, porque é uma das melhores bandas de todos os tempos. Então, é isso, é uma crítica à música atual brasileira, né? Agora vamos lá para a questão de número 4. Analise as assertivas a seguir sobre a compreensão do meme. Para respondê-lo, né? Então, vamos lá. Para respondê-lo, é necessário ativar conhecimentos prévios sobre quais são os personagens do meme e o que representam sobre a história da música ocidental. Pessoal, quando tiver essas premissas 1, 2, 3, 4, 5 e por aí, para você dizer que alguma coisa está errada, você tem que achar o erro, tá certo? Então, assim como eu fiz em todas as alternativas anteriores, eu fui eliminando, mas quando eu achei um erro. Se eu não acho um erro, eu não posso dizer que a alternativa está errada. Ó, vamos ler de novo. É necessário ativar os conhecimentos prévios sobre quais são os personagens do meme e o que representam na história da música ocidental. Tem algum erro aqui? Não. Por que não tem erro? Porque a crítica só seria válida se viesse de alguém que entende do assunto, né? Então, tudo bem. Então, se a 1 está correta, a gente já elimina a letra C e já elimina a letra D. 2. É impressionante, é imprescindível conhecer
todas as músicas que tocam no Brasil e fora do nosso país atualmente? Claro que não. Então, para você entender a crítica, não é imprescindível você conhecer todas as músicas, não. Então, se a 2 está errado, você já elimina, não elimina nenhuma, não. 3. É relevante entender que o meme se utiliza de uma linguagem científica, objetiva e direta? Claro que não, né? Não é uma linguagem científica, objetiva e direta. É uma linguagem do senso comum, não é uma linguagem subjetiva. Então, se a 3 está... então, continua, né? Continua sem eliminar nenhuma. Então, você já poderia ter pulado, a gente já poderia ter pulado aqui para 4. É importante estabelecer uma relação entre o texto verbal e o texto não verbal, já que é um texto multissemiótico, ou seja, que trazem muitos sentidos. Sim, olha só, aqui eu estou diante de um texto verbal e de um texto não verbal. O texto verbal, ó, o texto verbal é sempre que tiver letras e números. Eu? Liguei não. Ia ligar, Bel, ele tá esperando. Bel. Letras e números. Então, se tem letras e números, é um texto verbal. E o texto não verbal é imagem. É cores, né? Então, é imagem. Então, aqui, eu preciso das duas coisas para entender a mensagem. Então, se o 4 está correto, então eu já matei a questão, né? Porque eu elimino a letra B e elimino a letra E. Mas vamos para 5. É necessário ativar apenas o conhecimento linguístico, ou seja, a linguagem verbal, desconsiderando o texto não verbal? Não, né? Então, resposta de certeza, letra A. Então, pessoal, dá para gabaritar, sim, uma prova de português, se a gente for prestando atenção aos erros, né? Então, vamos para o texto 3. Aí eu pergunto, precisa ler esse texto de novo? Não precisa. Por quê? Porque quando você vai para a questão 5, ele diz assim: observe o trecho. Segundo especialistas, há diversas estratégias para mitigar os impactos do consumo de água e energia, como reuso da água para refrigeração, evitando a perda por evaporação e a preferência por sistemas de refrigeração de ar, fecha aspas. A palavra destacada pode ser substituída sem prejuízo de sentido por. Então, precisa ler o texto para responder essa questão? Claro que não, né? Porque você tem que entender só o significado da palavra mitigar. Então, o que é mitigar? Mitigar é você tornar uma coisa mais branda, é você evitar danos. Ou seja, se a coisa poderia tomar proporções maiores, prejuízos maiores, você está mitigando, você está evitando aí danos. Ou seja, é tornar mais brando, é aliviar, é tornar menos intenso esse prejuízo para o meio ambiente. Então, qual é a palavra que chega mais perto disso? Esmiuçar, construir, intensificar, reduzir, mencionar. Claro que a palavra que chega mais perto aqui do contexto, mitigar, é você reduzir danos. Então, é reduzir. A palavra reduzir, letra D. Então, é só uma questão da gente ver aí direitinho a questão. Não precisei ler esse texto gigante. Ó. Então, a gente ganha tempo, né, lá na hora da prova. E imagina que eu já estou aqui na metade da prova e meu concorrente está lá lendo o texto 1 ainda. Vamos para a questão 6. Observe a frase, abre aspas. Além disso, optar por fontes renováveis como energia solar e eólica para alimentar os centros de processamento é outra alternativa viável. Sobre o texto em destaque, analise as alternativas. Aí você diz, então eu tenho que voltar no texto. Não, porque é só para você analisar esse termo em destaque, outra alternativa. Sabe aquelas... O texto, a questão poderia trazer só esse recorte, mas ele escolhe trazer um texto gigante para fazer as pessoas perderem tempo, né? Então, vamos lá. Vamos ler a premissa 1. Então, a premissa 1 diz assim:
Na análise do vocábulo alternativa, percebe-se que nele já existe um radical alter, que, em sua origem epidemiológica, significa outro, sendo, pois, sempre necessário, independentemente das situações comunicacional, repetir pronomes que o acompanham. Outra. Aí você diz, eu não entendi nada. Deixa eu só dar uma aguinha aqui, viu? Pessoal, não precisa fazer essa interpretação toda. Bastava você entender que aqui está errado. Porque alternativa vem de alternar. Ou seja, eu digo para você, você pode alternar entre a alternativa A, entre a alternativa B, entre a alternativa C. Ou seja, você tem alternativas, você tem possibilidade de alternância. Então, alternativa vem de alternar. Então, quando você pega a palavra, você vai saber o quê? E quando você tira o R do infinitivo mais a vogal temática, tudo que sobra é o radical. Então, o radical não vai até o R, o radical vai até o N. Ó. Então, o radical, para você ter certeza absoluta, você vai retirar o R do infinitivo e a vogal temática e tudo que sobrar é o radical. Então, por exemplo, qual é o radical da palavra... deixa eu botar aqui uma palavra bem grande para a gente pensar aqui, fazer um raciocínio lógico, né? Cantávamos, qual é o radical? Aí você diz, a palavra cantávamos vem de cantar. Então, quando eu retiro o R do infinitivo mais a vogal temática, fica cante. E olha só, qualquer palavra que você venha a usar como derivado de alternativa, vai ter sempre até o N, ó. Eu coloquei algumas aqui. Alternativo, alternar, alternativamente, alternado. Então, toda palavra que deriva de alternativa vai ter até o N. Então, o erro já está aqui, ó. Então, se você sabe que o 1 está errado, você elimina a letra A e você elimina a letra E. Você já vai ganhando muita coisa. 2. Com base na etimologia da palavra alternativa, pode-se afirmar que, independentemente da situação comunicacional, há um pleonasmo vicioso. Há um pleonasmo vicioso, uma redundância, em que se deve evitar com a suspensão do pronome. O que é o pronome? É o outro. Ó. Aqui tem um pronome indefinido, ó. Pronome indefinido. E a questão está dizendo que outra alternativa é redundante. Não é não, pessoal. Porque redundante, pleonasmo, é quando eu digo assim, entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo. E outra alternativa não é redundante. Por exemplo, você diz assim, eu tenho mais alguma outra alternativa? Eu digo, sim, você tem outra alternativa. Então, isso não é redundante, não. Então, a 2 está errada também. Então, se a 2 está errada, a gente já elimina letra C. 3. Na prática, não se pode esquecer que, quando se trata de alternativa, não se tem obrigatoriamente apenas a dualidade de posições, de modo que se pode estar referenciando-se uma multiplicidade de posições, isto é, quando se fala em alternativas, pode não só estar em tela a apresentação de apenas duas delas, mas até mesmo de várias para escolher. Por isso, a justificativa de acompanhamento do pronome outra. Tudo certo, essa aqui está perfeita. Por exemplo, nessa questão, eu não tenho só duas alternativas, eu tenho 5. Então, a 3 está perfeita. Então, se a 3 está perfeita, já elimina a letra D. Pronto. A gente já matou a questão antes do tempo. Mas vamos ver a 4. Apesar de aparente redundância demonstrada pela etimologia, está correto nesse contexto o emprego da expressão outra alternativa,
pois há inúmeras hipóteses e estratégias para reduzir o impacto ambiental do uso da inteligência artificial. Perfeito. Letra B, 3 e 4 estão corretas. Pessoal, uma coisa que eu digo para vocês também é que vocês viram que tem um texto aqui, que é um texto que está escrito em uma revista, que está numa revista, né? E sempre que a questão tentar lhe induzir a dizer que a pessoa que escreveu esse texto está errado, pode ter certeza que essa alternativa ela que está errada. Porque a gente já viu isso em várias alternativas aí da IDECAN. Sempre que o examinador tenta lhe convencer que a escrita está errada, se é um texto, né, que passou pelas mãos de várias pessoas, então esse texto não está errado, não. O que está errado é a alternativa aqui. Então, tranquilo. Vamos para a questão 7. Eu tentei, mas a editora do livro não usou um bom fixador de impressão. A palavra em destaque, a palavra em destaque funciona como. Então, eu tentei. É algo positivo, né? Mas a editora do livro não usou um bom fixador de impressão, é algo negativo. Então, você percebe facilmente que aqui há uma oposição, Uma oposição. E você está diante do mas, que é uma das conjunções mais batidas aí da língua portuguesa, que é adversativa, né? Que traz essa ideia de adversão. Ou seja, que traz a ideia de oposição. Então, vamos para a alternativa A. É um elemento de conciliação? Não, né? Conciliação é se as duas coisas estivessem caminhando no mesmo sentido. E uma estava de um jeito e outra estava de outro, né? É um elemento de concessão? Não, né? Porque concessão, você poderia trocar pelo embora. E aqui é o mas, que você poderia trocar pelo porém, todavia, no entanto. Pessoal, concessão é o quê? Concessão é quando a conjunção aponta um obstáculo, mas esse obstáculo não impede que a ação se realize. Então, quando eu digo assim, um domingo de 2 horas da tarde, embora eu esteja com muita vontade de dormir, eu vou estudar, eu vou responder a prova. Então, repara que embora você esteja com muita vontade de estar deitada, você está aqui estudando. Então, esse embora é um obstáculo, mas esse obstáculo não impede que a ação se realize. Ou seja, isso é concessão. Mas repare que aqui não deu certo, não. Aqui a ação não se realizou. Então, não pode ser. Letra C. É um operador de contra-argumentação? Sim, de oposição, de contra-argumentação. É um operador que levanta hipóteses para explicar? Não. É um operador para ratificar? Ratificar é confirmar. Não, né? Então, não faz sentido. Resposta é letra C. Então, a gente está vendo aqui os macetes para a gente gabaritar lá na hora da prova. E dá para gabaritar. Bora para o texto 4. O texto 4 também não precisa ler, não. Essa música aqui de Vanessa da Mata, é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Não tenho o que dizer, é só palavras. E o que eu sinto não mudará. E aí segue a letra da música, né? Então vamos para a questão de número 8. A questão de número 8 diz assim: leia atentamente o seguinte trecho. Tudo o que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Uma possível leitura que se faz é que há um relacionamento em que as pessoas não conseguem se entender. Essa leitura é confirmada pelo trecho. Então, ela vai trazer aqui um trecho que confirma isso, que é um relacionamento em que as pessoas não conseguem se entender. Repare que uma pessoa, quando as pessoas estão brigando, é porque as pessoas estão em desacordo, né? Desacordo. Então, vamos lá para as alternativas. Letra A. Mesmo se segure,
Letra B. São só palavras? Letra C. Há tantas pessoas especiais? Letra D. Há um desencontro? Veja por esse ponto. Letra E. Boa sorte. Então, é claro que a resposta, né? Tranquilo. Letra D. Há um desencontro aí. O relacionamento não está dando certo. Tudo que ele dá é demais, é pesado, não há paz. Então, ele, por mais que ele se esforce, ele não está conseguindo entender o que a outra pessoa gosta. Então, tranquilo. Vamos para a questão 9 agora, para a gente avançar aqui. Observe o trecho. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Você está percebendo que esses períodos, eles são períodos justapostos? Eles não têm conectivo nenhum ligando um ao outro. Então, aqui, ó, falta o elemento coesivo. E aí você vai me dizer, certo, falta o elemento coesivo. Coesivo é a questão tá ligado à estrutura. Estrutura, certo? Tá. Mas existe também a questão da coerência, que está ligada ao sentido. Se um texto ele está pecando na coesão, será que ele na verdade, ele também está pecando no sentido, né? Às vezes eu digo assim: cheguei, nada fiz. Repare que cheguei, vírgula, nada fiz, não tem um elemento de coesão. Cheguei e nada fiz. Mas você entendeu a minha mensagem. Então, nem sempre a ausência de um conectivo ou de um elemento coesivo, ele tira o sentido do que ele quis dizer. Você entendeu a mensagem, né? Então, vamos lá. Ele é marcado pela ausência de elemento coesivo entre os versos, mas que não compromete a coerência, o sentido? Sim. A ausência de elementos entre os versos e que compromete a coerência? Não, não comprometeu, não. Presença de elementos coesivos? Não, não tem a presença dos conectivos, né? Não tem a presença. Letra D. A ausência de elementos coesivos entre os versos, o que sempre garante a coerência? Não, nem sempre, né? Esse sempre é o que mata aqui. Porque, às vezes, se você não coloca o conectivo, a conjunção, às vezes pode não ser legal, não pode, às vezes a pessoa não entende a mensagem. Então, não é sempre que dá certo, não. E a letra E, a ausência de coerência, de sentido? Não, tem sentido. Então, a resposta é letra A. Então, a gente tem que prestar atenção, porque aqui ela está falando das duas coisas, coesão e coerência. Uma coisa é coesão, outra coisa é coerência. Aqui pode não ter coesão, mas tem coerência. Não tem um elemento de coesivo, mas tem coerência. Agora vamos para a nossa última questão de português. Quero que se cure dessa pessoa que o aconselha. Aí, os três trechos em destaque, quero e que se cure e o que, são classificados respectivamente como. Então, aqui, ó, eu tenho a oração principal, ó, eu quero, ó, oração principal. Aí, aqui eu tenho essa oração subordinada, né, porque está começando com o quê? Eu quero alguma coisa, eu quero, ó, eu quero, deixa eu botar aqui, ó, que se cure. Vocês sabem, ó, isso aqui é uma conjunção integrante, esse que aqui. Então, toda conjunção integrante inicia uma oração subordinada substantiva. Nesse caso, objetiva direta, porque o verbo querer é objeto direto. Eu quero alguma coisa, verbo transitivo direto. Então, esse aqui é objeto direto. E esse que aqui, ele é pronome relativo, ó, dessa pessoa a qual o aconselha. Então, a gente tem oração principal, oração subordinada objetiva direta e pronome relativo. Resposta, letra C. Aí, olha só. Aí, a gente dá para usar a técnica da eliminação nessa questão? Claro que dá. Ó,
Aqui está dizendo oração coordenada. Se você está diante de um... Você sabe que esse que ele é conjunção integrante, então toda conjunção integrante inicia uma oração subordinada. Então não é oração coordenada. E esse quero também não. Ó, oração principal, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Não, por quê? Subjetiva é quando exerce a função de sujeito, e o sujeito é o eu, só que está em elipse. Eu quero. Então, dá para eliminar também a letra B. Oração principal, oração subordinada, substantiva, predicativa. Claro que não, porque predicativa tem que vir depois de verbo de ligação, né? Toda oração subordinada predicativa vem depois de verbo de oração. E aqui, oração coordenada de novo. Então, por eliminação, não dá para a gente errar uma questão dessa. Não dá para a gente errar uma questão dessa. Letra C, a resposta. Deixa eu botar aqui a letra C. Letra C. Sim, Raquel, tem como sim. Ó, quando você tem aqui, ó, o verbo quero, aí quando você diz assim, eu quero passar. Tá, então quer dizer que esse passar aqui funciona como objeto direto, porque o verbo quero é verbo transitivo direto, o sujeito é o eu, está em elipse, né? Então o verbo está em primeira pessoa. Então, quando você substitui esse termo, que é o objeto direto, por uma oração, que aí, um caso que começa com a conjunção integrante, ó, eu quero que se cure. Então, ó, repara que esse que aqui é conjunção integrante. E isso aqui é um verbo, né? Cure. Então, por isso que é oração. É oração porque tem verbo, é subordinada porque ela não é completa, ela exerce a função de complemento dessa outra oração, que é a oração principal. Então, aqui eu tenho o sujeito e o verbo, e aqui eu tenho um complemento. Ela é substantiva por quê? Porque todo complemento verbal é um termo substantivo, sempre. E ela é objetiva direta, porque como o verbo é transitivo direto, ele pede um objeto direto. Então, essa oração subordinada, ela funciona como objeto direto. Então, sempre que você tiver uma conjunção integrante, essa conjunção integrante vai estar iniciando uma oração subordinada substantiva. Aí você diz, certo, mas qual é a função? Aí você vai olhar para o verbo, para você fazer a relação. Entendeu? Então, aqui está tranquilo. E esse que aqui, você pode trocar pelo a qual, o qual e suas flexões. Então, sempre que você puder trocar o que pelo a qual, você já sabe que é pronome relativo. Então, uma dica que eu dou, que eu acho que ninguém precisa mais dessa dica, porque está batida demais. Sempre que você tiver o que quando ele é conjunção integrante, ele vem depois de verbo, e você pode trocar pelo isso. Então, ó, eu quero isso. Aí você já sabe, então esse que aqui, ele é conjunção integrante. E se você já sabe que é conjunção integrante, você já sabe que ele começa uma oração subordinada substantiva. E quando você estiver dentro do que ele estiver depois de um nome, ó, repara que esse que aqui não está depois de um verbo, ele está depois de um nome. E você puder trocar pela expressão a qual, aí você vai concordar. No caso, pessoa está no singular e é masculino, então você vai botar a qual. Aí você já sabe que é pronome relativo. Aí você também, ó, você já sabe também que todo pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva, entendeu? Então, aí a gente vai esmiuçando lá na plataforma bem direitinho essas questões. Então, a resposta é a letra C. Tranquilo. Obrigada, Natália. Nada, Raquel. Qualquer coisa pode falar, assim. Então, agora vamos começar rapidinho aqui, que é bem rápido mesmo, as 5 questões de raciocínio lógico. Questão 11. Qual a contrapositiva da condicional? Se Carla é programadora de software, então, é criativa e lógica. Aí, olha, uma coisa que tem caído bastante assim, nos concursos públicos é essa palavra contrapositiva, que a gente pensa, será que isso aqui é negação lógica?
É não, pessoal. Contrapositiva é a mesma coisa de equivalência. Então, ela está pedindo a equivalência, certo? Então, aqui, ó, você já sabe que a equivalência do P, se então Q, é duas. Ou você nega a primeira, troca pelo um ou e mantém a segunda, ou você inverte, negando tudo, mantendo o conectivo sim, então. Aí você olha para as alternativas e não tem nenhuma com ou. Todas é com sim, então. Então, você já sabe que a contrapositiva, ou seja, a equivalência, tem que ser essa aqui, ó. Ó, então, agora a questão aqui complica um pouquinho só, porque aqui a gente não tem só duas proposições, a gente tem três. Ó, se Carla é programadora de software, a gente vai chamar de P, então ela é criativa, que, e, ó, tem um I aqui, e ela é lógica, IR. Então, a gente tem três proposições. Então, quando a gente olha lá na aula lá no Fundamentos da Lógica, você vai ver que quando tem três proposições, o I tem preferência. Então, você vai colocar aqui esse conectivozinho aqui, ó, esse parênteses aqui, nessa proposição do I. Então, aqui você só é voltar, ó. Você vai trazer isso aqui para o início, negando, e você vai levar esse P lá para o final, negando. Então, lembrando que aqui ó, vou dar a dica aqui para vocês matarem a questão. Aqui então, se Carla não é criativa, ó, tá dizendo que Carla é criativa e lógica. Aí você tem que negar as duas coisas. Você vai ter, se Carla não é criativa, ou, ó, tem que negar o conectivo I também. Ou, Carla não é lógica, então, Carla não é programadora de software. Então, vamos procurar essa alternativa aqui, ó. Vamos procurar essa alternativa aqui. Vamos lá. A resposta, ó, se Carla não é criativa ou lógica, então ela não é programadora de software. Então, resposta, letra E. Vamos dar uma analisada nas outras para a gente ver onde é que está o erro? Ó, aqui está dizendo, se Carla não é lógica, mas é criativa, pessoal, esse mas no raciocínio lógico é a mesma coisa do I, viu? Então, repare que ele não legou. Então, a gente já elimina a letra A. Letra B. Se Carla não é criativa e lógica, ó, repare que aqui não negou o conectivo I, então a gente já elimina também. Se Carla é criativa, não, tinha que ser Carla não é criativa, então a gente elimina a letra C também. Letra D. Se Carla é criativa e lógica, repare que aqui nem negou o conectivo e nem negou o fato de Carla ser criativa e lógica, então a gente elimina também. Então, sem dúvida, aqui a alternativa correta é a letra E. Todo mundo entendeu essa aqui? Tranquilo? Ó, só para ficar mais claro, aqui a gente tinha três proposições. Se P, então Q e R. Aí, pela questão da precedência, né, da prioridade, a gente colocou aqui, ó só para recapitular. Uma proposição simples, e aqui a segunda proposição, só que ela é composta. Aí a gente tem que negar tudo, só que a gente tem que inverter. Então, essa vem para cá e essa vem para lá. Então, tranquilo, resposta, letra E. Esse tipo de questão aqui, pessoal, só consegue responder se a gente conhecer esses macetezinhos. Agora, deixa eu ver aqui, Ângela. Sim, Ângela. Vou até usar esse. Deixa eu botar aqui nessa parte. Pronto, essa aqui. Ó, a equivalência do sim, então, é esses dois, ó. Sempre quando eu chego numa prova que tem raciocínio lógico, eu já coloco aqui, ó. P, sim, então, que é o que mais cai, é condicional. Nega a primeira, troca pelo um ou e mantém a segunda,
ou inverte tudo e nega também tudo, só que mantém um conectivo. Pronto. Então, eu vou usar aqui, ao invés dessa linguagem simbólica, eu vou usar aqui uma frase. Ó, eu vou usar aqui uma frase. Se você estudar, passa. Então, se você estudar, passa. Você entendeu que está faltando então aqui, mas não prejudica. Então, se você estudar, passa. Quais seriam as frases equivalentes? Ó, se você fosse usar essa aqui, seria: você não estuda ou passa. Ó, você não estuda ou passa. Pode parecer uma coisa de louco, mas essas palavras são equivalentes, essas frases são equivalentes. Ou então, essa aqui, ó. Se você não passa, então você, eita, você não estuda. Então, repara que são todas frases aqui equivalentes do ponto de vista lógico. Então, tem uma, duas, três. Aí, o que é que acontece? Muita gente, quando vai responder as palavras, essas questões, diz assim, eu não acho não que elas são equivalentes. Mas a gente não precisa ficar questionando as palavras, a gente só precisa entender a regra. Então, a regra é P, se então que, é a mesma coisa do não P ou que, ou se não que, então não P. Então, está dentro das regras. Então, quando você aplica a regra, você mata a questão tranquilamente. Então, lá na plataforma tem uma aula de equivalência lógica que é bem detalhadozinho essa questão. Certo? Agora, bora para aqui, ó. A música Me Deixe em Paz, de Monsueto e Ayrton Amorim, contém os seguintes versos. Se você não me queria, não deveria me procurar, não deveria me iludir, nem deixar eu me apaixonar. Quantas proposições simples há nesse trecho da canção? Ó, tranquilo, porque proposição simples é aquela que não tem conectivo. Então, aqui, ó, se você não me queria, é uma proposição, né? Ó, tem um conectivozinho ali só, então é uma proposição. Aí, não deveria me procurar, outra afirmação. Não deveria me iludir, outra afirmação. Nem deixar me apaixonar, outra afirmação. Então, uma, duas, três, quatro. Quatro afirmações. Porque quando a gente está falando de raciocínio lógico, a gente está falando de proposições que a gente pode dar um valor. Ou seja, a gente pode dizer se é verdade, se é falso. Então, a gente está falando de, quando tem uma afirmação, a gente pode negar ou confirmar. Então, aqui a gente tem quatro premissas, quatro proposições simples. Então, quatro proposições simples. Resposta, letra E. Agora vamos para a questão 3. Em silogismos condicionais, o modo de se provar pela afirmação é chamado... Aí, pronto. Olha, silogismo é quando eu tenho duas premissas, ó, duas premissas, e eu tenho uma conclusão. Então, se eu digo assim, se estudar, passa. Ó, se estudar, passa. Se P, então que. Aí, quando eu digo assim, você estudou. Logo, eu não posso concluir que eu não passo. Por quê? Porque no se então, quando você colocar a primeira como V, a segunda não pode ser F.
Porque quando for VF, o Vera Fischer vai fugir, aí anula a questão. Então, obrigatoriamente, eu tenho que dizer que esse aqui é o quê? Então, ó, se P, então o quê? P. Então, eu concluo que. E tá aqui, isso aqui é modus ponens. É um modo de se afirmar positivamente. Quer que eu diga, traga outra, que é essa aqui, ó, esse modus tollens, é você afirmar negando. Ó, quando eu digo assim, eita, quando eu digo assim, se você estuda P, então passa que. Aí eu digo na segunda, não passa. Então, repara que esse que é falso. Então, obrigatoriamente, eu tenho que dizer que não P. Então, não estudou. Porque se eu disse que se estudar passa e não passou, então não estudou. É claro que, por exemplo, na vida real a gente pode dizer, ah, mas eu estudei e não passei. Mas aqui a gente está falando de lógica. Então, se você fez tudo certo, o resultado deveria ser positivo. Então, repara que se eu digo aqui que esse que é falso, eu não posso dizer que o P é verdade, porque daria Vera Fischer, daria VF. E VF é a única possibilidade no cientão de não. Aí eu anularia a questão. Então, para a questão, para a afirmação continuar sendo válida, mesmo que negando, eu tenho que dizer se P, então que, não que, então não P. Repare que isso é só um conceito, ó. É só um conceito, é modus tollens, que é afirmação negando. E quando eu afirmo positivamente, aí é modus ponens. Isso tem lá na aula também, tranquilo. Tem lá na aula de raciocínio lógico, essas questõezinhas aí. Agora vamos para a questão 14. Questão 14 diz assim. Considere as seguintes proposições. P. Cairo é a capital do Egito. Q. Estocolmo é a capital da Suécia. R. Estocolmo não é a capital do Egito. Aí diz assim. Tá. Qual delas é a negação da proposição? Estocolmo é a capital do Egito. Ó, Estocolmo não é a capital do Egito. Então, só tem uma que nega isso aqui, é a R. Então, ó, é apenas a R, a letra A. Repara que a P e a Q não nega, não. Isso aqui, ó, Estocolmo é a capital do Egito. Ficaria como? Estocolmo não é a capital do Egito. Então, letra Q, Estocolmo é a capital da Suécia? Não é a negação. Cairo é a capital do Egito? Não é a negação. Então, a negação é apenas a R. Tranquilo. Agora vamos para a última questão. Vamos para a última questão. No conjunto das sentenças abaixo, pode-se afirmar que duas proposições lógicas são. Então, proposição lógica é aquilo que você pode valorar como sendo verdadeiro ou como sendo falso. Então, se você diz assim, meu apartamento é bonito. Aí você diz, você pode valorar. Não, não pode não. Sabe por quê? Porque você não sabe que é um apartamento. Então, como o apartamento é no sentido vago, eu não sei de que apartamento eu estou falando, então eu não posso dar um valor. Porque vai que seja o apartamento que eu estou pensando. Ah, mas e se não for? Então, repare que é um terceiro excluído aí. Então, isso aqui é uma sentença aberta. Isso aqui não é proposição lógica. Agora, se tivesse assim, o apartamento de José é bonito, por mais que eu não conheça quem seja José, mas só tem duas possibilidades, ou é ou não é. Mas aqui eu não sei, então está aberto. Letra 2. Então, no caso, se o 1 está errado, a gente já pode eliminar a letra C, a letra E. 2. Estude para a prova. Aqui é uma sentença imperativa. Repare que eu não posso dizer se é verdadeiro ou falso, é uma ordem, não é uma. Né? Bianca fala espanhol, sim. Bianca, eu não sei quem é Bianca, mas só tem duas possibilidades, ou ela fala ou não fala. Então, a 3 está correta. Então, se a 3 está correta e a 2 está errada,
a gente já elimina a letra D e a B também, que diz que nenhuma, né? Porque a gente já tem uma aí, essa aqui. Então, a resposta é letra A. O homem nunca foi à Lua? É tipo, digamos, se a pessoa não acreditar, tudo bem, ela vai dizer que é falso, mas ele foi à Lua. Então, repare que eu posso dar um valor. Então, aqui é uma proposição. E a letra 5, que de excelente é apenas uma frase exclamativa. Então, resposta tranquila. Proposição lógica, letra A. Então, repare que proposição lógica, ó, proposição lógica, eita, proposição lógica é sempre uma frase declarativa, né? Declarativa. Então, por exemplo, Bianca fala espanhol, o homem foi à lua. Então, é sempre algo que é declarado. Porque se é declarado algo, eu posso dizer se isso é verdade ou se é falso. Então, a gente usa esses macetes, sim, não tem erro. Bom, pessoal, então é isso. Querem fazer alguma observação, trazer mais alguma questão, assim, podem falar, fica à vontade. Muito obrigado, Renata, muito obrigado mesmo. Vocês viram que eu mudei a estratégia, né? Porque eu estava trazendo questões menores, mas quer saber? Eu vou trazer questões grandes mesmo, assim. Vou trazer agora, se aquele memezinho que eu postei lá na página, sabe? Que o menino dizia que já tinha visto santo, diabo, mas nunca tinha visto um inferno em forma de prova lá da IDECAN. Então agora eu vou trazer prova difícil para a IDECAN não nos surpreender mais, para a gente estar preparado, né? Então, a IDECAN, a CPCOM, quem vier agora, a gente vai estar preparado. Eu vou trazer prova uma mais difícil do que a outra para a gente. Agora é a hora de errar, né? A hora de errar é agora. E pessoal, então ficamos por aqui. Muito obrigado por vocês terem ficado até o final, né? E é isso. Vejam lá o conteúdo da plataforma, revisem de novo, quem já tiver terminado, baixe o material, leia de novo. E é isso. Quanto mais a gente estudar o assunto, é melhor estudar um assunto que a gente já domine do que aqueles que a gente não domina, né? Então, quanto mais a gente revisa o conteúdo, mais a gente não vai ser surpreendido lá na hora da prova. Tá bom? Então, bom final de semana a todos, bons estudos, e nos vemos domingo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.